Alô pessoal, vamos dar continuidade. Estávamos falando na última aula sobre as funções do direito penal. Eu falei que havia uma função ético-social, uma função preventiva e uma função de garantia, que para você entender melhor o direito penal, com mais técnica, com o olhar do jurista, você deve prestar mais atenção na função de garantia. Porque quem presta mais atenção na função preventiva, em razão da retributividade das penas, no sentido de que se a pessoa cometeu um crime, deve ser punida. Isso é uma visão parcial do direito penal, e uma visão, inclusive, que não lhe permite compreender bem o direito penal dentro de uma visão mais técnica e mais contemporânea. Então eu trouxe para vocês a teoria da coculpabilidade penal. Eu falei que a partir da teoria da coculpabilidade penal, você consegue compreender mais direito penal à luz dessa função de garantia. Porque a partir desse entendimento, que é mais sofisticado, você vai digerir melhor o direito penal. Você vai entender melhor as decisões do STF, você vai sair daquela massificação de entendimento. Você vai pensar como um jurista e não mais como popular, movido pelas paixões do momento. Aconteceu algo, passou na mídia, você vai lá e faz o barulho junto com todo mundo, sem aquela visão crítica do jurista. Então, olha aqui a teoria da culpabilidade penal, que tem aplicação prática na jurisprudência e que a população em si não tem conhecimento disso, e quando mostrado, inclusive, para estudantes de direito essa teoria, as pessoas também se mostram com um ar de surpresa. Ou seja, denotando uma ausência de conhecimento sólido a respeito da existência e aplicação dessa teoria. O artigo 66 do Código Penal, ele fala que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. A partir desse artigo 66, você vai trabalhar a ideia de que o Estado, que é formado por três elementos, território, povo e governo, ele surge a partir de um modelo, e esse modelo você encontra os seus caracteres a partir da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa. Então, o nosso Estado ele possui modo de produção, esse modo de produção é capitalista. Esse modelo também tem características bastante visíveis, pois significa que no nosso Estado, o Estado em si, o órgão estatal, o órgão público, os entes públicos, eles não produzem. Não produzem porque nesse modelo de Estado a produção dos bens da vida ficou a cargo pelo poder constituinte originário aos particulares. Então você vai ler no artigo 1º da Constituição, que é fundamento da República Federativa do Brasil, a valorização do trabalho e da livre iniciativa. Tudo a ver com o que aconteceu na Revolução Francesa, que ocorreu conjuntamente, obviamente, em decorrência da Revolução Industrial e do modo capitalista de produção. Lá nos dispositivos constitucionais que falam da organização da ordem econômica, o nosso poder constituinte originário deixou bem claro que o Estado somente irá interferir diretamente na economia em razão de relevante interesse coletivo ou em caso de implicações de segurança nacional. Em razão disso, o nosso modelo social, ele permite o quê? Algumas discrepâncias sociais. Então, quando o sujeito ele não teve oportunidades sociais de se inserir positivamente nesse modelo social, ele não consegue se expressar, ele não consegue se projetar na sociedade, porque neste modelo social você precisa ter renda, você precisa ter recursos financeiros, senão você não consegue nem se alimentar. E o Estado não interfere na produção. O Estado não se preocupa com a escassez. A escassez que é inerente a esse sistema, esse modelo social. São muitas necessidades e poucos bens da vida para distribuição entre a população. Então, as disputas lícitas sociais giram em torno da possibilidade de oferimento de renda e recursos. Isso não em linguagem bem popular, essa problemática não é desculpa
para a prática de crime. Então, a teoria da culpabilidade, ela não vai justificar isso como um determinismo social. A sociedade é assim, então aquele sujeito ele não tem culpa. Ele apenas é um boneco aí do sistema e está invariavelmente relegado à prática de crime. Não é assim que funciona. A teoria da culpabilidade penal vai dizer apenas o seguinte, que o sujeito, em razão da ausência de oportunidades sociais, de sua situação precária dentro desse modelo, ele terá sua culpabilidade atenuada. Então, lá no momento da fixação da pena base, artigos 59 e 68 do Código Penal, o juiz verificará essas circunstâncias que precisam estar provadas. Então, aí, mais um trabalho aí para o advogado, para o defensor público, trabalhar também nesse aspecto, porque nem sempre você vai conseguir provar a inocência da pessoa. A pessoa cometeu o crime, é realmente o autor daquela infração, autoria e materialidade provada. Então, você tem que trabalhar para a atenuação da pena. E aqui está um aspecto em que é possível atenuar essa pena de acordo lá com os critérios que o juiz utiliza para a fixação da pena base, artigos 59 e 68 do Código Penal. Então, essa situação você vai trabalhar com permissão do artigo 66, porque essa situação não está prevista em lei, mas é uma circunstância relevante. Vamos ver a jurisprudência agora, para você perceber que a situação é séria. Teoria da co-culpabilidade do Estado. Incabível. Indenização à vítima excluída. Esquece essa parte aqui. Vamos trabalhar essa situação aqui, ó, a teoria da culpabilidade. E nesse caso concreto aqui não foi aplicada a minoração da pena base em razão de não se verificar nesse caso concreto os caracteres fáticos da co-culpabilidade do Estado. Então, olha só. A omissão estatal em assegurar todos os direitos fundamentais não pode ser utilizada como escusa para a prática de crime. Então perceba lá no artigo 6º da Constituição que também são direitos fundamentais os direitos sociais. Então você tem lá transporte, alimentação, educação, saúde, tudo isso é direito social. Só que o Estado ele não consegue assegurar todos esses direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? São os direitos individuais, artigo 5º, direitos sociais, artigo 6º e 7º, o direito ao trabalho também é o direito social, e também os direitos políticos, vai do artigo 5º ao 14 dos direitos fundamentais. O Estado não consegue assegurar para todo mundo trabalho nem direitos sociais lá do artigo 6º. Então você vai falar da co-culpabilidade do Estado, porque o Estado não consegue assegurar e a pessoa acaba tendo mais facilidade de ser inserida numa vida criminosa. Isso não justifica o quê? O crime não é uma justificante. Você não pode alegar que a pessoa está guarnecida por uma justificante como legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal. Você não vai falar isso, mas aqui você vai poder falar em atenuação da pena. Nesse caso aqui não aconteceu, mas eu trouxe essa jurisprudência para mostrar para vocês que essa teoria existe e é aplicada. E como que isso acontece? Por isso que eu trouxe a jurisprudência. Nós vamos falar aqui, à luz dessa jurisprudência, dos dois lados, quando não cabe e quando cabe. Aí você vai saber como funciona. Então, olha só. Caso contrário, conduziria à dupla punição da sociedade, já vítima constante da criminalidade, e então responsável pela conduta dos que fazem da criminalidade um modo de vida. Então você não vai justificar a prática de crime à luz dessa teoria. Isso é perguntado em prova. O examinador ele fica te testando nesse aspecto. Você não vai trabalhar a teoria da culpabilidade, a co-culpa do Estado, como uma justificante, como se fosse previsto no artigo 23 do Código Penal. Você está trabalhando com o artigo 66, ó, dentro desse aspecto aqui da aplicação da pena. Tanto que o artigo 59 e 68, que fecha os colchetes aqui onde está inserido 66, tratam da aplicação da pena. Então, olha só o que vai acontecer quando verificar a co-culpabilidade do Estado. Ausentes informações de que o agente é ou foi uma pessoa marginalizada pela sociedade ou que teve suas necessidades básicas negadas pelo Estado, não cabe a aplicação da teoria da co-culpabilidade para reduzir a pena. Então, contrário senso, se você fizer a prova de que
aquele acusado, aquele réu, é uma pessoa marginalizada, que teve necessidades básicas negadas pelo Estado, você vai conseguir o quê? A redução da pena. Percebeu? Então, olha só, continuando, é o mesmo julgado. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais. Então, aquela pessoa que pratica crime com habitualidade, ela já está inserindo na criminalidade e elege a criminalidade como um modo de vida. Então, você vai ter dificuldade aqui, nesse caso, de trabalhar com a teoria da culpabilidade. Então, outro aspecto que vai afastar a aplicação da teoria da culpabilidade para a redução da pena é aquele criminoso habitual. Não estou falando de crime habitual como casa de prostituição, estou falando de criminoso habitual. O criminoso habitual também, ele fica prejudicado, inclusive, quando você pretende a aplicação do princípio da insignificância. Não vai se aplicar o princípio da insignificância para o criminoso habitual. Esse é o entendimento da jurisprudência. E você aplica o mesmo entendimento para a não aplicação da teoria da co-culpabilidade estatal. Então, continuando. Com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Você tem que fazer a prova desses aspectos e o juiz trabalha tudo isso lá no momento de apreciação do artigo 59 do Código Penal. Olha aqui, continuando. No caso, sob a influência da teoria da co-culpabilidade às avessas, então um novo conceito para você. O que é a teoria da culpabilidade às avessas? É justamente o contrário, pessoal. O Estado, ele não divide a culpa ali com o criminoso, porque esse criminoso foi inserido ali no mundo do crime em razão de situações sociais que ele não trabalhou para isso. Aí eu remeto você aos aspectos históricos da Revolução Francesa. Mas quando aquela pessoa que está ali numa relação de direito penal, ela teve todas as oportunidades sociais, ela viveu justamente uma vida ao contrário do que aquele que vive o criminoso que não tem oportunidade alguma. Essa pessoa lá da classe média, média alta, o filho lá da pessoa que tem muitos recursos, pratica crime. Isso aí, pessoal, você vai falar que está tudo errado, está tudo invertido. Por isso que vamos falar na teoria da co-culpabilidade penal às avessas. Então, olha só. Nas instâncias ordinárias, constatar o reduzido senso ético-social do paciente em razão de ter triado o caminho da criminalidade a despeito das favoráveis condições socioeconômicas. Tais circunstâncias, cujos pressupostos fáticos não podem ser alterados nesta sumária via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático probatório, permite concluir pela personalidade criminosa do agente. Então você tem aqui a teoria da co-culpabilidade às avessas. Então, nesse caso aqui, pessoal, a pena base já tem que ser maior, porque a reprovabilidade da conduta desse agente ela é muito maior. É uma conduta muito mais reprovável do que seria daquele que não teve oportunidades sociais. Então a pena base sobe aqui nesse caso. Então, pessoal, você já sabe o que é a teoria da culpabilidade e teoria da culpabilidade às avessas. De regra, qualquer livro, qualquer curso, você só vai tomar conhecimento dessa teoria lá no meio do curso de Direito Penal, quando você estiver trabalhando a aplicação da pena. Mas aqui no nosso curso, cujo método é construtivista, você vai construir um entendimento, e isso vai deixar o estudo de Direito Penal muito mais fácil para você, eu já antecipei o estudo dessa teoria com você. Por quê? Para que você mude a sua visão. Você não pode ter uma visão de massa. O que é visão de massa? É você observar o que passa lá na mídia e acreditar que tudo aquilo ali é verdade. E fazer barulho junto com todo mundo sem colocar uma visão técnica sobre o assunto. Então, o direito penal, pessoal, ele tem funções ético-social, preventiva e também de garantia. Se você não trabalha e não entende a razão dessa função de garantia, fica difícil você entender direito penal. Aí você vai ter que trabalhar junto com a massa na forma que o entendimento massificado opera. Por que essa função de garantia então é importante, pessoal? Porque você vai olhar para uma relação jurídica penal e vai buscar entender o que aconteceu ali, para que o direito penal não seja uma ferramenta de vingança da coletividade. Então você tem que saber trabalhar com o princípio da individualização da pena,
Saber que o direito penal precisa ser aplicado com parcimônia, vendo-se o seu lado garantista, para que injustiças não sejam cometidas, pessoal. Porque realmente, no modelo social que se formou, que nós vivemos, estamos inseridos, qualquer pessoa, mas qualquer pessoa mesmo, pode eventualmente estar inserido numa relação jurídica penal. Isso inclui um parente seu, inclui mesmo até você, porque você não pode esquecer também da possibilidade de prática dos crimes passionais. Então, se você não souber trabalhar com o aspecto garantista, você não vai entender direito penal. E para você entender com mais sobriedade essa função garantista do direito penal, você precisa entender também a história do direito penal e a história da sociedade que caminham juntos, porque onde há sociedade, há direito. E um sociólogo muito famoso, o Émile Durkheim, já disse que o crime é normal na nossa sociedade. A ausência de crime que é anormal. O normal é ter crime. Porque quando esse modelo de sociedade surge, o que nasce conjuntamente? Inclusive sob o título de direito natural, a propriedade. E como disse Jean-Jacques Rousseau, a propriedade ela também traz desigualdade, traz inúmeros problemas sociais, inclusive violência. Então você precisa ter uma compreensão ortomolecular da situação. Então, pessoal, vamos fazer agora uma questão aqui para defensor público de 2019, que cobrou esse tema co-culpabilidade. De acordo com a teoria da co-culpabilidade, na forma como foi proposta por Eugênio Raul Zaffaroni, a sociedade é corresponsável pela prática do delito por ter deixado de oferecer ao agente as condições sociais necessárias para uma vida digna, o que fez com que ele fosse compelido à prática do delito, havendo um determinismo social. Olha só, pessoal, essa parte final aqui que está errada, porque se as situações precárias de vida determinassem que a pessoa se inserisse numa vida criminosa, todos que vivessem com parcos recursos seriam criminosos, e não é isso que você vê. E também, pessoal, você sempre lembra que a teoria da culpabilidade ela não tem um condão de excluir a antijuridicidade da conduta. Então, a pessoa ela não vai poder arguir uma justificante como se fosse uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, um exercício regular de direito. Eu não tive oportunidade, então eu vou atuar cobertado pelo exercício regular de direito. Eu posso cometer crime. Não é isso. E essa alternativa está falando justamente isso. Não há um determinismo social dessa forma. B. O agente que não teve acesso às mesmas oportunidades e direitos conferidos a outros indivíduos da sociedade, possui limitado âmbito de autodeterminação, correto? O que enseja a redução de seu grau de culpabilidade. Então essa é a alternativa correta, pessoal. E agora você já vai aí mexendo com a sua mente, seu cérebro, e quando isso acontece é porque você está começando a entender o direito penal. C. Na medida em que a miserabilidade do agente constitui um fator que reduz sua liberdade de escolha e contribui para a adoção de um comportamento ilícito, é possível concluir que a pobreza é uma das causas da criminalidade? Não. Você não tem estudo científico, ou seja, a partir de causa e efeito, é demonstrável por A mais B, de que a pobreza é causa de criminalidade. A ciência não pode afirmar isso. A sociologia diz o quê? Que, inclusive, é normal ter crime na sociedade, independente de pobreza, qualquer sociedade. Vem uma sociedade que todos sejam ricos. Na Suíça, tem crime, apesar de não ser da mesma quantidade e nas mesmas espécies de crimes que temos aqui. Mas lá tem crime também. Então você não vai falar isso, nesse determinismo social, tá ok? D. O Estado é corresponsável pela criminalidade por ter deixado de oferecer a todos os indivíduos direitos e oportunidades iguais, devendo descriminalizar os delitos patrimoniais que são típicos das classes menos favorecidas. Nada a ver, pessoal. Primeiro, não vamos falar em descriminalização quando trabalharmos teoria da culpabilidade. Nós falaremos em redução da pena. Primeiro ponto é esse. E você não vai trabalhar também dessa forma com o pensamento de que os crimes patrimoniais que são típicos das classes menos favorecidas. Isso também se insere dentro desse conceito aqui, ó, determinismo social. Então, tudo que te levar a uma ideia de determinismo social está errado. Então, mais uma dica aí para você acertar esse tipo de questão. A situação de miserabilidade em que vive o agente
ou condiciona a realização do comportamento ilícito. Então está falando aqui também de determinismo social. Então já está errado. Devendo ser excluída culpabilidade, uma vez que ele não dispõe de qualquer liberdade e vontade. Está errado, justamente isso. A pessoa, por mais desfavorecida que seja, ela ainda possui o quê? O livre-arbítrio. Ela pode decidir se vai cometer a infração penal ou não. E o direito penal se interessa justamente por esse aspecto. Você vai trabalhar dentro do fato típico a conduta e o dolo. E você vai trabalhar também lá na culpabilidade com a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inegibilidade de conduta diversa. Quando nós falamos de culpabilidade, a gente trabalha esses três aspectos, e não o aspecto da vontade. Porque a vontade você vai trabalhar lá no fato típico, quando você analisa a conduta e dolo. Porque o dolo ele possui justamente dois elementos, a vontade e consciência. Então a pessoa manifestou ali sua vontade. Nós chamamos isso de vontade naturalística, dolo natural. Eu quero praticar isso e eu tenho consciência que eu estou praticando isso. É diferente quando alguém pega a sua mão e bota o seu dedo no gatilho e força ali o seu dedo para você atirar. Você não tem vontade de atirar. A sua vontade é justamente o contrário, você não quer atirar. Então você não pode falar que a pessoa não dispõe de qualquer liberdade e vontade dentro do que trabalhamos na teoria da culpabilidade. E também essa teoria ela não vai excluir a culpa, vai mitigar a culpabilidade. Então você vai mitigar essa culpabilidade e essa mitigação vai operar onde? Lá na inegibilidade de conduta diversa. Não é uma inegibilidade de conduta diversa inexcusável. Você pode se excusar de praticar o crime. Então a alternativa é também está errada e a nossa alternativa correta é a alternativa B. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. E na próxima aula continuaremos com mais introdução ao direito penal. Até lá, um abraço.